Igreja Matriz do Pina, Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Foi bem aqui que tudo começou. Foi dela, Nossa Senhora do Rosário, que a quadrilha recebeu o nome Raízes do Rosário. É aqui, nesse cantinho, que nos reunimos após cada trabalho realizado. É aqui que pedimos inspiração para que possamos produzir os melhores trabalhos. É aqui que rendemos graças a Deus. Agora, vou mostrar para vocês os locais de desenvolvimento das nossas atividades. Aqui à minha direita, nós temos o salão paroquial, onde acontecem os ensaios da Junina Mirim Raízes do Rosário. À minha esquerda, o Centro Pastoral São João Paulo II, sede provisória do grupo teatral Aquiles Coqueijo. É aqui nesse espaço que nos reunimos para criar os nossos projetos, de cada ano. É aqui também que realizamos as nossas oficinas de teatro, música e dança. É aqui que realizamos as formações de cidadania. Vamos lá. Então, o principal propósito desse vídeo é contar um pouco sobre a trajetória da Junina Mirim Raízes do Rosário. Mas para isso, precisamos conhecer um pouco sobre a instituição por trás da Junina. E aí estamos falando do GETAC, Grupo Teatral Aquiles Coqueijo. Vocês podem perguntar, mas por que eu tenho que saber sobre o GETAC para conhecer a trajetória da Raiz do Rosário? Eu explico. Ocorre que a Junina Mirim Raiz do Rosário, ela é uma atividade do GETAC. Logo, na sua trajetória, vamos falar muito sobre o GETAC. Por isso, vocês precisam conhecer um pouquinho sobre a história e as atividades que o grupo desenvolve, tá? Mas eu vou procurar ser breve, porque o foco aqui é falar sobre a Raiz do Rosário. Nós vamos falar sobre o GETAC por hora. Como nasce o GETAC, Tudo aconteceu há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando chegava aqui na nossa paróquia um frade capuchinho chamado Frei Aquiles. Aquiles? Sim, Frei Aquiles, Mais tarde ele daria um nome ao grupo, mas essa é uma história para mais tarde. Quando o Frei Aquiles chegou aqui, chegou com o propósito de implementar oficinas de teatro, música e dança. Era um frade que tinha um olhar muito bacana para a cultura. E a ideia do seu trabalho era evangelizar através da arte. E ele assim o fez. Durante 10 anos quase, desenvolveu várias oficinas que resultaram em grandes espetáculos, como Vozes da África, Paixão de Cristo e outros mais. Depois de um tempo, pela dinâmica de vida dos frades, o Frei Aquiles precisou ser transferido dessa paróquia. E aí chegou um novo frade, de nome Frei Magnus Henrique Lopes. E aí esse frade, Frei Magnus, hoje ele é o atual bispo de Salgueiro, só a título de conhecimento. Mas já passou aqui pela paróquia e contribuiu muito, especificamente para o teatro, Durante a gestão do Frei Magno, na frente do grupo, ele não tinha muita aptidão para a dança, então a dança ficou um pouco apagada, mas o teatro cresceu muito, ele agregou bastante. Também foi nessa época que eu cheguei aqui na paróquia para fazer parte do grupo. Com um tempo mais, Frei Magno precisou ser transferido, assim como o Aquiles, e chegou um novo frade. Só que aí esse frade, diferente de Frei Aquiles e Frei Magnus, não tinha muita simpatia, pelos trabalhos culturais, pelas artes, enfim. Acabou que os jovens se reuniram e eles tiveram que assumir a liderança do grupo. A gente separou do grupo as atividades artísticas ou culturais.
E aí criamos um grupo à parte, chamado Grupo Teatral Aquiles Coquejo, para homenagear o Frei Aquiles, né? Aquele que primeiro iniciou esse trabalho. E aí o grupo continuou sob a gestão dos jovens, né? Desenvolvendo trabalhos como Paixão de Cristo, São Francisco de Assis, né? E o que acontece? Sempre na área de teatro, né? Porque o último frade, né, Frei Magno, ele trabalhava mais com teatro. Então essa geração era uma geração mais do teatro. Depois de um tempo eu me afastei, né? Precisei me ausentar do grupo. Passado mais ou menos uns 5 anos, né, eu retorno para a paróquia e logo procurei saber sobre o grupo. Afinal de contas, o grupo GETAC me trouxe muitas alegrias, além do conhecimento que agreguei, né? Sobretudo o conhecimento artístico. E aí, para minha tristeza, o grupo não estava mais em atividade. Então eu pensei em retomar o grupo, mas de uma forma diferente. Me reuni com Joelza, que era uma jovem da minha época, né? Joelza Vasconcelos. Procurei saber quem era o frade em exercício, né? Não tinha muita simpatia pela arte, mas acolheu de bom agrado a nossa proposta. E qual foi essa proposta? A proposta era criar um grupo de crianças e adolescentes. E com o tempo, essas crianças e adolescentes iriam migrar para o GETAC. A esse grupo chamamos Grupo Perseverança. E aí já começamos ativando todas as oficinas, né? Teatro, música e dança. Aí na oficina ou nas oficinas de teatro, os espetáculos que a gente montava, né, depois de um ciclo, era Paixão de Cristo, São Francisco de Assis. Na dança tínhamos o Pastoril e a quadrilha Perseverança é Show. Sim, esse foi o primeiro nome da Raízes do Rosário. Já estamos chegando na trajetória. Perseverança é Show. E a música, ela perpassava o teatro e a dança. E assim foi. Durante 3 anos mais ou menos, Perseverança é Show deu o show. Só que aí a festa acontecia internamente, né? Então nesse período não existia figurino, tema, casamento, cenário, nada disso. O figurino era a roupa que cada um trazia de casa, né? Sua camisa quadriculada, o vestidinho de chita. As apresentações aconteciam aqui mesmo no salão, para grupos como o Pastoral do Idoso Deficiente ou em alguma instituição próxima aqui, alguma organização não governamental que fazia trabalho para criança e adolescente. E assim foi acontecendo, né? Em 2014 tudo mudou. Mudamos o nome da quadrilha, né, para Raízes do Rosário. Chega Vivinha, que foi Vivinha, que pensou o nome para a quadrilha Raízes do Rosário em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Também foi ela que organizou os coreógrafos, convidou várias pessoas que conhecia, né, dava uma música, a pessoa ia lá, montava um passo. Chega o William também, que ajudou muito com a parte de tema, texto. Eu também caí de cabeça, né, dirigindo os espetáculos da quadrilha, o casamento precisamente. E aí a quadrilha começa a ganhar corpo. Nesse período também, né, de 2014, o grupo GETAC já começava a pensar em se formalizar, né, em transformar esse grupo numa ONG. E por que isso? Porque entendemos que, para além do trabalho cultural, se fazia um trabalho muito grande social ali. Na verdade, a cultura estava se vindo como meio, né, para que o trabalho social fosse feito. E nesse sentido a gente começou o processo de formalização do GETAC e também da Raízes do Rosário, que estava dentro do grupo. Então, em 2014, colocamos na rua o nosso primeiro tema. E aí eu vou falar de cada tema, ilustrando com fotografias. E esse tema foi um tema muito bacana, porque ele marcou
a nossa iniciação, né, nesse universo que é quadrilha. Foi em 2014 que a gente começou a trabalhar a questão da imagem da quadrilha, né, um novo nome. A gente deixou de ser Perseverança, deixou para ser Raízes do Rosário, né? O nome que a gente escolheu em homenagem à nossa padroeira, né? Foi nesse ano também que surgiu um projetista que já foi nosso, né? Que já foi membro do grupo quando criança e adolescente. E aí esse projetista ele pensa tema, produz um roteiro, né? Um texto para a gente fazer o casamento. Eu tive uma participação mais efetiva, né? Como eu sempre trabalhei, mas muito na produção. Esse ano em especial eu começo a trabalhar mais próximo da quadrilha porque eu tinha que dirigir, né, o casamento, e foi bem legal, né? Essa coisa da participação coletiva de todo mundo para a construção desse belo trabalho, né? Eu lembro que o pai do noivo, né, já tinha uma certa experiência de quadrilha e ele ajudou muito na montagem, figurino, né, cenário. Foi um ano bem marcante, né, que nos encheu de experiência. 2015 o tema foi As Cores do Balão, né? E foi outro ano muito especial porque nesse ano a gente mesclou um grupo dos pequenos com um grupo dos grandes. Porque quando a gente começou a trabalhar a quadrilha, a gente formou um grupo de dança para os pequenos, aí a faixa etária era mais ou menos de 8 até 10 no máximo, né? E aí o outro grupo era de 10 até 11, 12, 13. E nesse ano a gente meio que mesclou, né? A gente usou os meninos pequenos para participar também. Todos eram pequenos, mas os menores para participar no grupo dos maiores. E foi muito lindo o espetáculo, né? Foi bem bacana. A gente começou a ganhar mais projeção, né? A ser mais conhecido no bairro. Durante esse período as apresentações também aconteciam aqui pelo bairro, né? Do Pina. E aí na época eu acho que já era dividido, Pina e Brasília. Aí no Pina, Areinha, Beira Rio e o Bode. Bem legal, foi um ano recheado de emoções. Em 2016 o tema foi Sertão de Amor e Fé. E aí, esse ano foi o ano que a gente começou a colocar desenhos, né, na quadrilha que não tinha. Eu lembro bem, algo que marcou é que a quadrilha formava uma cruz e aí passava uma procissão, a gente carregava uma imagem de Nossa Senhora. E foi muito legal porque, como eu disse, o grupo ele carrega o nome da nossa padroeira, né? E ficou muito legal ver uma quadrilha com o nome Raízes do Rosário, né? Falando da história do sertão e enaltecendo aí a figura de Nossa Senhora. Foi um espetáculo muito bonito que a gente fez em 2016. Em 2017 aconteceram coisas extraordinárias, né? O tema proposto foi Quem Procura Acha. E nesse ano foi um ano marcante porque a gente recebeu um convite, né, de Paulinho Maff para inscrever a quadrilha na prefeitura. A prefeitura tinha lançado um edital para uma amostra, né, que ia acontecer.
Eles iriam selecionar 12 quadrilhas. Mas antes vale registrar, né, como foi que a gente chegou até Paulinho, né? Como eu havia dito, o nosso trabalho mais forte no Getac Mirim sempre foi o teatro, né? Desde a época dos adultos, né, até chegar às crianças e adolescentes. E aí a gente conhece e tem uma parceria de longa data com o Marcelino, que é o diretor do teatro. E aí, através de Marcelino, a gente conheceu o Paulinho, né, que assistiu algumas peças nossas. E aí, numa conversa, né, extra, ele me falou, né, que eu comentei com ele que o Getac também tinha um trabalho com a dança, né, especificamente com quadrilha. E o que aconteceu? Ele falou dessa mostra, né, disse que tinha muita experiência e que a gente podia escrever. A gente inscreveu a quadrilha numa mostra, né? A coordenação ficou meio que receosa, né, em levar adiante essa proposta, porque algumas pessoas temiam que a gente perdesse a essência, né, de estar fazendo apresentações nas escolas, de estar apresentando em instituições sem fim, outras instituições sem fim lucrativo, né, e focasse só em concurso, né? Mas isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Todos os anos, até aqui, a gente não abre mão de apresentar nas comunidades, enfim, nas escolas e instituições, né, sem fim lucrativo. A gente aceitou, né, só que infelizmente não conseguimos inscrever a quadrilha porque tinha um prazo, né, e ele selecionava as 12 primeiras e a gente não ficou entre essas 12 primeiras. E aí acabou que, mesmo não estando inscrito na amostra, a gente recebeu alguns convites, né, porque a documentação toda que a gente entregou na fundação, né, foi passada aí para os polos, e aí a gente foi acionado, e foi nesse ano pela primeira vez que a gente levou a quadrilha em outras comunidades, né, para divulgar o nosso trabalho. E isso foi muito legal, né? Esse ano também serviu de experiência, porque o Getac ele estava no processo de formalização. A gente estava transformando o grupo numa ONG e a amostra exigiu da gente algumas documentações que a gente ainda não tinha e tivemos que agilizar isso. Foi bem interessante. E 2017 foi marcante por isso, para além do espetáculo, né? A gente montou um espetáculo muito bonito, a receptividade do público, né? Nos polos que a gente passou fora aqui da paróquia, porque até então o nosso trabalho ele era apenas conhecido aqui, né? Somente aqui. E foi quando a gente saiu que as pessoas começaram a ver o nosso trabalho, e isso fez com que a gente acreditasse, né, que a gente poderia ir além. Em 2018, a gente já começa o ano com tudo organizado, né? Assim, as documentações, né? Com experiência da amostra, né? E aí a gente consegue se inscrever no concurso, né? E essa seria a nossa primeira participação oficial no concurso, né? Disputando com quadrilhas que já tinham aí 10 anos de estrada. Só que esse ano também a gente pôde contar com a ajuda de pessoas experientes, né? Como a Ayrton, por exemplo, né? Que já dançou na Lumiar. A chegada de Ayrton, né? A gente acaba fortalecendo a equipe de coreógrafo. E aí é muito legal, porque eles começam a organizar, né? A gente foi cheio de força para o concurso, né? Como eu disse, esse ano já estávamos com toda a documentação regular. A gente já estava constituído em 2018, a gente foi constituído em 2017 de fato uma ONG, em 2018 a gente já tinha algum tempo já de existência e fomos ao concurso. Chegando no concurso, cara, participamos do processo, né? Na primeira parte vem as eliminatórias, ficamos classificados entre os 6. Para o primeiro ano isso já foi um ganho espetacular.
E aí na final a gente conseguiu, né, uma premiação para o primeiro ano de melhor coreografia. Isso foi muito bem recepcionado por todo mundo, pela equipe, né? E só nos encheu de força e energia para fazer um trabalho. E depois desse ano, outras pessoas começaram a olhar para o trabalho, né? E mais gente veio se aproximar, se voluntariar para fortalecer. E a Raiz do Rosário começa a ganhar visibilidade, né? A ser conhecida nesse meio. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Em 2019 a gente entrou no concurso já com uma certa visibilidade, né? O pessoal já tinha conhecido e falado um pouco do trabalho do ano anterior, né? E aí criou-se uma expectativa sobre o que a gente ia fazer em 2019, né? Mas esse ano ele foi um ano marcante pelo feedback da plateia, sabe, do público. Tivemos uma acolhida, né, por parte das outras quadrilhas, né? E a fala, né, de algumas pessoas influentes nesse meio quadrilheiro. Em 2019, a plateia, o público, né, que em sua maioria não era nosso, mas demonstraram um carinho enorme, né, pelo trabalho. A receptividade foi maravilhosa, o feedback foi incrível, né? E como a gente tem um pé no teatro, né? O artista, de um modo geral, ele quer o reconhecimento da plateia, do público, né? Esse é, sem dúvida, o nosso maior prêmio, né? Acho que qualquer artista, sem pensar, trocaria um troféu ou um prêmio de primeiro lugar por uma plateia calorosa, né? E passando energias incríveis, que foi o que aconteceu, né? Lá naquela final de 2019, né? A gente conseguiu, como em 2018, se classificar entre as 6, e na final foi um amor, cara. E aí agora não era só a plateia, né? Pessoas influentes, né, deram um feedback muito massa pra gente, né? E aí eu falo de Paulinho Maffei, né, que nos inseriu nesse universo, né? Mas Roberto Carlos, Mica, né? Então, cada vez mais elogios ao trabalho que a gente vinha fazendo, né? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. 2019 foi sem dúvida um ano muito marcante para nós da Raiz, né? E vocês vejam, a cada ano mais pessoas se voluntariam, né, para ajudar no trabalho. Isso só fortalece o grupo. Que continuemos assim, né, para os próximos anos.
E em 2020, então, 2020 a gente vai parar por aqui, né? Porque aí eu não vou dar spoiler para vocês. Eu só vou falar que o tema que a gente tinha preparado, né, para esse, mas em detrimento da pandemia a gente vai ter que postergar um pouquinho. O nosso tema, né, proposto é nossas raízes. E enfim, não vou falar sobre esse tema. Olá, eu me chamo William. Costumam dizer que eu sou o projetista da Raízes, mas eu prefiro dizer que eu sou o criador de histórias. Eu participo da Raízes desde o comecinho dela, mas não comecei na Raízes. A Raízes é só um projeto do GETAC. Esse é o grupo que eu dei início a essa minha caminhada cultural, essa minha caminhada artística. Comecei como ator amador e aí ao longo do tempo eu fui me aprimorando até que cheguei à direção da Paixão de Cristo do GETAC adulto. Há 3 anos a Raízes ela participa de concursos culturais e a partir desse momento eu procurei me aprimorar mais ainda através das histórias. Histórias simples, mas que contam um pouquinho da emoção de cada criança. Todas as crianças que participam desse ciclo. E a partir daí, eu comecei a criar histórias em que eu pudesse ver toda a arquibancada torcendo, se animando, se emocionando com cada historinha. E esse é o principal motivo por estar aqui. Fazer com que todos conheçam, fazer com que todos viajem nas minhas histórias. Mas para que essas histórias aconteçam, eu preciso também de todas as pessoas que fazem parte da Raízes. Eu conto com cada uma delas para que a história que a gente esteja contando seja a história que emocione toda a arquibancada, todo o jurado. O processo de criação das histórias, eles falam muito do que eu vejo, sabe? Quando eu penso no que aquelas pessoas que estão dançando ali, o que aquelas pessoas que estão vendo as apresentações, elas sentem. Há 2 anos eu escrevi Um Sonho no Fundo do Baú. Muita gente tem esse grande sonho de dançar e de viver quadrilha junina. E aí é que surgiu essa inspiração. E muitos não dançam simplesmente pelo preconceito, porque o pai empaca, sabe, nesse sonho de que muitos jovens têm em dançar quadrilha. E aí, esse tio, ele faz com que as crianças, os sobrinhos deles, comecem a ter esse amor. E aí ele tira do fundo do baú grandes histórias, grandes personagens de uma quadrilha junina. Ano passado, 2019, eu tive o prazer de criar a Festa do Milho, uma festa lúdica, onde 3 meninas sonham em estar no milharal. E elas começam a pensar o que cada milho quer ser. Canjica, pamonha, milho assado. E aí é que se dá a história. E aí eles se tornam guardiões de milharal. Milane, uma das meninas, e o Expedito, o espantalho, aquele que cuida de todo o milharal. E esse ano de 2020, a gente vinha contar realmente quem somos nós. Mas isso fica para o próximo ano. E com vocês, o maior casal de noivos do Brasil, Nelson e Sueli! Só vocês, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Quando o mês de julho chegar, saudade já não mata a gente. O grande encontro do amor na São João, o melhor casal de noivos do Brasil.
a nossa festa acontecer. Isso emocionou. Ei, você que viu no meu olhar um brilho intenso de amor, viu no meu sorriso uma magia que marcou o seu coração. Tá esperando o quê? Veja o que aconteceu. Nossa história te envolveu e de novo estou aqui pra dançar o São João. Tá esperando o quê? Vem viver essa emoção. Ficar parado aí porque pro meu São João ficar mais lindo só falta você. Agora, para finalizar, né, eu quero falar um pouquinho, bem breve, né, sobre esse momento, né, que a gente está passando. Estamos vivendo em tempos de pandemia, né, e justamente por conta da pandemia fomos impedidos, né, por força maior, obviamente, de brincar o São João do jeito que a gente gosta, né? E aí, esse momento ele acabou tornando presente, né, e de uma maneira muito forte, o desfecho, né, do tema da quadrilha de 2019. No desfecho do espetáculo, né, da Festa do Milho, o Milhão Supremo, ele fala lá no finalzinho, antes de se despedir do Arraial, né, ele fala sobre o tempo e o que de verdade importa, né? E a gente terminou a nossa apresentação cantando Verdades do Tempo. E essa música ela nos convida, né, a amar mais, a abraçar mais, nos fazendo entender o que de verdade importa, né? O que é mais importante, ou o que deveria ser mais importante para nós. Nesse momento de pandemia, né, eu avalio que essa informação ela é muito oportuna, né, pertinente. E eu finalizo convidando vocês a refletirem a letra dessa música, Verdades do Tempo. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade.